Olá, meus amores! Para a nossa primeira aulinha de hoje, quero que vocês peguem a apostila de ciências na página 19. Nós vamos falar ainda sobre os micro-organismos, aqueles seres microscópicos que não podem ser vistos sem a ajuda de um microscópio, sem a ajuda de aparelhos. E nós vamos falar sobre os micro-organismos e as doenças. Porque entre os micro-organismos existem inúmeros que são causadores de doenças nos seres humanos. Por exemplo, a gripe, a diarreia, a micose são exemplos de doenças comuns causadas por micro-organismos. Observe nas imagens a seguir os micro-organismos que causam cada uma dessas doenças. Olhem aqui o vírus da gripe, visto ao microscópio eletrônico e a imagem aumentada várias vezes. Tem aqui também a ameba, o protozoário, causador da amebíase, visto ao microscópio óptico. E temos também aqui uma espécie de fungo que causa micose, por exemplo, nas unhas. A micose é uma doença causada por fungos que pode provocar manchas na pele e nas unhas. E as doenças causadas por micro-organismos, elas podem ser doenças simples ou até mesmo doenças muito graves. E em todos os casos é preciso ter acompanhamento médico. Um caso muito grave de uma doença causada por vírus que nós estamos vivendo no momento é a pandemia do coronavírus. Já vimos que é algo muito grave e que se alastra rapidamente, já que existem milhões e milhões de vírus espalhados pelo planeta. Algumas delas são provocadas por micro-organismos que normalmente habitam nosso próprio corpo, podendo se manifestar quando o organismo está debilitado por algum motivo, quando nós já estamos doentes, fraquinhos, sem a falta de alimento. Assim, o nosso corpo estando mais debilitado, falta de uma boa alimentação saudável ou falta de exercícios físicos faz com que os vírus se manifestem mais forte e mais rapidamente. Outras podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, ou até mesmo pelo ar, gotículas de saliva ou compartilhamento de objetos de uso pessoal, como escova de dentes. Como são seres microscópicos, essa transmissão somente é percebida quando os sintomas da doença aparecem. E para evitar que esses vírus eles tenham mais força, nós fazemos o quê? Tomamos vacinas. Elas são dadas às pessoas para que o corpo delas se prepare para uma possível contaminação do micro-organismos. Assim, caso entre em contato com o organismo causador da doença, a pessoa já terá defesas para combatê-lo. Então, tomar todas as vacinas recomendadas pelo calendário de vacinação, protege o corpo de muitas doenças que são causadas por micro-organismos. Vamos ver aqui mais um pouquinho de doenças causadas por micro-organismos. Por exemplo, as viroses. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Para desempenhar suas funções e se reproduzir, os vírus precisam invadir células dos seres vivos. Dependendo do vírus, ele invade tipos específicos de células, causando sintomas e doenças diferentes. Por exemplo, o vírus da hepatite invade células do fígado, causando danos a esse órgão e sintomas que refletem seu mau funcionamento. O vírus da hepatite invade e prejudica o funcionamento das células do fígado, como pode ser vista nessa imagem aqui. Alguns exemplos de doenças mais conhecidas causadas por vírus são a gripe, a dengue, o zika, a chikungunya, a febre amarela, a catapora, a hepatite e o sarampo. Muitas viroses podem se tornar doenças graves. Por isso, é importante evitar desenvolvê-las. Algumas delas, como febre amarela, a hepatite e o sarampo, têm vacina para sua prevenção. Já outras, como a zika e a chikungunya, ainda não podem ser prevenidas por meio de vacinas, mas podem ser evitadas impedindo que o mosquito transmissor se reproduza, por exemplo. Isso porque os vírus causadores dessas doenças são transmitidos pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz na água parada. Então, evitar o acúmulo de água é essencial para prevenir as doenças. Então, vamos conhecer algumas formas de evitar o acúmulo de água no ambiente doméstico, onde o mosquito da dengue, o Aedes aegypti,
o nome científico, pode se reproduzir. É muito importante manter sempre a caixa d'água tampada para que outros mosquitos não venham ali, botem e se reproduzem, assim como encher os pratinhos de planta com areia, colocar no lixo objetos não utilizados que possam acumular água, armazenar o lixo em lixeiras bem fechadas, manter as calhas limpas e não deixar água acumulada em lajes. Água parada cria mosquito. Evitar o desmatamento e a poluição do ambiente são outras formas importantes de prevenir as viroses. Os vírus da febre amarela, por exemplo, podem se espalhar mais entre a população das cidades caso as florestas e áreas de mata em que ele costuma ocorrer sejam destruídas. O tétano. O tétano é causado por uma bactéria que pode entrar no organismo por ferimentos na pele. É uma doença bastante grave que afeta o sistema nervoso. O tétano não é transmitido de uma pessoa para outra e vacinar-se é a melhor forma de se proteger contra essa doença. Você sabia que os antibióticos são medicamentos usados para combater as bactérias causadoras de doenças? Entretanto, eles só devem ser tomados com recomendações médicas, pois seu uso excessivo ou incorreto, como parar de tomá-lo antes do prazo indicado, pode tornar as bactérias mais resistentes a esse tipo de tratamento. Então, aqui tem um exemplo de bactérias causadoras do tétano. E vamos ver um pouquinho também sobre a pneumonia. Essa afeta os nossos pulmões. É uma infecção nos pulmões que pode causar sintomas como fraqueza, febre e dor no peito. Existem diversos tipos de pneumonia, dependendo do tipo de bactéria que causa a infecção. A doença é transmitida pela tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Hábitos saudáveis, como boa alimentação e exercícios físicos e a vacina contra a pneumonia, são as melhores formas de prevenção. Então, ao tossir ou espirrar, é melhor proteger a boca e o nariz com a dobra do cotovelo do que com as mãos. Isso porque as mãos têm muito mais contato com os objetos e as pessoas, e assim pode transmitir as bactérias que saem com a tosse e o espirro. Temos também o botulismo. Em alguns casos, as bactérias produzem toxinas que, quando ingeridas com alimentos, por exemplo, podem causar mal-estar ou desencadear vários sintomas. Isso ocorre no botulismo, um tipo de intoxicação alimentar em que a bactéria produz uma toxina que, mesmo ingerida em pequenas quantidades, causa sintomas graves. Essa bactéria pode ser encontrada contaminando alimentos em conserva ou enlatados que foram produzidos ou manipulados sem as devidas medidas de higiene. Alguns sintomas do botulismo são vômitos, dor de cabeça, dificuldade para respirar e tontura. Então, esses alimentos que eles são enlatados ou vêm em vidros, conservas, eles precisam ser muito bem preparados, pois eles ficam por muito tempo aqui e podem formar várias bactérias. E essas bactérias fazem muito mal para a saúde. Elas produzem umas toxinas. E quando a gente ingere, ela causa um mal-estar na gente. Para evitar o botulismo, é importante consumir apenas enlatados e alimentos em conserva que tenha rótulo, descrição de origem, evitando embalagens que estejam danificadas ou estufadas. Vamos ver também o que é a amebíase. A amebíase é uma infecção intestinal causada por um protozoário, popularmente conhecida como ameba. Essa doença provoca fortes cólicas, diarreia e eliminação de fezes com sangue. Ela pode ser adquirida pela ingestão de água contaminada por fezes, contendo o protozoário, ou de alimentos crus, como frutas, verduras, lavados com essa água. As amebas habitam o intestino da pessoa infectada e passam a produzir cistos, que são alimentos com fezes. Dessa forma, as fezes são uma fonte de contaminação da amebíase. E a malária? A malária ela é transmitida pela picada de mosquitos infectados com o protozoário causador da doença ou pelo contato com o sangue de uma pessoa contaminada. Calafrios, febre, enjoo e dores no corpo são alguns sintomas da malária, que pode ser grave em determinados casos. No Brasil, essa doença ocorre com mais frequência na região. Então, observem aqui
O mosquito se contamina quando se alimenta do sangue de uma pessoa infectada pelo protozoário, passando a transmiti-lo. Então, a partir do momento que o mosquito ele se alimenta do sangue de uma pessoa contaminada e ele vai picar outras pessoas, ele passa a transmitir a doença. As micoses. Os fungos são encontrados nos mais diferentes ambientes, porém estão especialmente presentes no ar e no solo, de onde podem ser inalados pelas narinas ou entrar em contato com a pele em regiões expostas do corpo. Isso explica porque muitas infecções por fungos geralmente começam nos pulmões ou na pele e nas unhas. Quando a micose ocorre nas unhas, estas se tornam amareladas ou esbranquiçadas e quebradiças. Em geral, é um problema localizado que não se agrava, mas precisa ser tratado. Na pele, a micose provoca coceira, vermelhidão e descamação, formando manchas. Pode ser causada por diferentes tipos de fungos e precisa ser tratada com acompanhamento médico. Em alguns casos, como entre os dedos dos pés, as micoses podem causar rachaduras chamadas de frieiras que provocam dor. Os fungos crescem em locais quentes, úmidos e escuros, por isso a importância de se secar bem após o banho, principalmente entre os dedos dos pés e os locais com virilhas e axilas, Além disso, é importante evitar o uso de sapatos fechados em dias muito quentes, para não suar e não causar essas manchas, esses fungos que se alimentam das células mortas. Na página 24, nós vamos ver alguns direitos e deveres que são relacionados à saúde. Todos têm direito a acesso ao saneamento básico, ou seja, receber água tratada em casa, ter coleta de lixo, condições dignas de moradia, com pavimentos, iluminação e transporte público. Todos têm direitos à saúde pública de qualidade, com hospitais e postos de saúde à disposição. Também acesso a medicamentos gratuitos na rede pública de saúde e com preços acessíveis. Mas, como nós temos direitos, nós também temos deveres. E a saúde da população também depende de alguns deveres que precisam ser cumpridos por todos, tais como tomar todas as vacinas recomendadas pelo calendário de vacinação, de acordo com a idade e as características de cada pessoa, não jogar lixo em rios ou qualquer outro local inadequado. O lixo deve ser separado e encaminhado para a coleta. E também não tomar medicamentos sem a recomendação médica. Esses são alguns deveres que nós temos para que a nossa saúde não se agrave. Assim, nós nem precisaremos de todos esses recursos aqui, todos esses direitos. Se nós nos cuidarmos do meio ambiente, nós viveremos bem e saudáveis. Página 25. Analise essas situações representadas na imagem a seguir. Lavar as mãos e vacinação. Qual é a relação entre as situações retratadas nas imagens e os micro-organismos? Qual é a relação? Lavar as mãos evitam doenças e a presença de micro-organismos que podem causar essas doenças. E a vacinação previne o desenvolvimento das doenças. Então, vão responder lá que lavar as mãos evitam a presença de micro-organismos que podem causar as doenças. E que a vacinação, ela previne o desenvolvimento das doenças. Qual situação deve se repetir várias vezes ao dia? A situação 1, lavar as mãos. Por que tem que ser repetidas várias vezes? Porque após ir ao banheiro, antes das refeições, as mãos devem ser lavadas para evitar que os micro-organismos sejam levados até a boca, nariz e olhos. Antes da invenção do microscópio, as pessoas não sabiam da existência dos micro-organismos, e isso contribuía para a transmissão de doenças e contaminação dos alimentos da água.
Escreva algumas medidas que foram adotadas pelas pessoas após a identificação dos micro-organismos que evitam esses problemas. Por exemplo, lavar as mãos antes das refeições, tomar banho diariamente, lavar e cozinhar os alimentos com água tratada, limpar os ambientes, tratar a água, tratar o esgoto, entre outras. Número 3. Que micro-organismos podem causar doenças? Muitos micro-organismos podem causar doenças. Escreva o nome do agente causador da gripe e cite 2 características desse micro-organismo. A gripe ela é causada por um vírus. E quais características podem ser citadas? Os vírus precisam das células de outros seres para sobreviver, que são menores que as bactérias e causam doenças chamadas viroses. A Aedes aegypti pode transmitir doenças causadas por vírus por meio de sua picada. Ele se reproduz na água parada e cada fêmea pode colocar entre 150 e 200 ovos por vez. Com base nessas informações, faça o que se pede. Cite o nome de 2 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika e chikungunya. Precisam copiar apenas 2. Escolham entre dengue, zika e chikungunya. Considerando que o Aedes aegypti reproduz-se na água parada, explique como as doenças transmitidas por esse mosquito podem ser evitadas. Como nós vimos anteriormente, deixar as caixas de água tampadas, jogar os lixos nas lixeiras e também tampá-las, colocar areia nos pratos das plantas, limpar a calha das casas. Então, podem colocar alguns desses exemplos. Número 5, a respeito dos micro-organismos, vão assinalar as afirmativas corretas. Então, os antibióticos são medicamentos usados no tratamento de doenças causadas por bactérias. Sim. O botulismo é uma doença na pele e nas unhas causada por fungos. Não, já vimos que não é. A pneumonia é transmitida de uma pessoa para outra pela tosse ou espirro de pessoas contaminadas. Sim. Agora, como tarefinha, nós vamos fazer alguns cartazes que devemos ter para prevenir doenças causadas por micro-organismos. Vocês podem fazer desenhos ou colar fotos para ilustrar o cartaz. O que nós podemos fazer para evitar, então, a contaminação por micro-organismos? Como nós não estamos em sala, vocês poderão fazer no caderno de arte alguma frase, por exemplo, lave bem as mãos, não deixe a água parada ou lave bem os alimentos. Então, vamos fazer lá uma frase, um texto instrucional e vão também fazer um desenho, mas são frases curtas, como essas aqui, por exemplo. E vão fazer um desenho e tirar uma foto, assim como essas crianças, e mandar aqui para a tia Jaque. Então, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!